Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Destaque ANC, sempre recebendo uma figura pública aqui no nosso quadro, no nosso programa, e hoje nós estamos recebendo a secretária de Meio Ambiente e Mudança do Clima aqui do Ceará, Vilma Freire. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Felipe. Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa que o Ceará todo alcança todo o Ceará e para falar de uma agenda tão importante que é a agenda ambiental do nosso estado. Perfeito. Secretária, a gente vai começar um pouco sobre a sua trajetória, desde o convite feito por Elmane de Freitas para que a senhora assumisse esse importante pasto aqui no Ceará. Como é que tem sido essa experiência ao longo aí desses anos à frente dessa secretaria? Pronto, eu não sou tão novinha, né, Felipe? Eu estou no estado desde 2001, né? Eu venho contribuindo com as tarefas em diversas áreas do nosso estado. Iniciei minha carreira na área pública lá em Baturité. Eu sou filha natural de Baturité, região do Maciço. Estava na Crede 8, trabalhando na área financeira da Crede 8 e conheci uma pessoa que fez parte do meu processo para eu estar hoje no Estado, que era o então vice-governador à época, que foi representando o governador Cid à época, e me fez um convite para participar da coordenação na época era o governo itinerante, onde aconteciam vários momentos de participativos, então era o planejamento PPA participativo, planejamento plurianual do governo, que aconteceu pela primeira vez, inaugurado aqui no Ceará, no governo Cid, de forma participativa. Então, eu tive o prazer e a honra de contribuir com esse projeto, estava eu lá como coordenadora, com buchão, viajando em 184 municípios cearenses, e depois eu vim de Baturité para cá, para Fortaleza, trabalhar a convite do governador Camilo, aí já fui na gestão do Camilo, trabalhar na Agência de Defesa Agropecuária, uma agência bem importante, né, para o nosso estado, do desenvolvimento do nosso estado. E foi nesse momento que eu digo que ali é um divisor de águas na minha vida, porque eu pude entrar mais nessa esfera do desenvolvimento, trabalhando e conhecendo diversos setores que contribuem com a produção, com o que é exportado, com o que é produzido no nosso estado, contato direto com os nossos produtores, cearenses pequenos e grandes produtores, relações com instituições importantes que contribuem para o desenvolvimento do nosso Ceará. Então, o governador Elmano foi eleito, né? E me convidou para eu estar à frente dessa pasta. Para mim foi uma honra, né? Eu dedico todos os dias da minha vida em dar o meu melhor, né? Eu sou um workaholic, eu trabalho assim com muita vontade. Dormindo, eu sonho em trabalhar, em fazer entregas importantes. Cobro muito da nossa equipe para que a gente dê o melhor para o povo cearense, né? E é isso. Foi um convite, eu acho que eu estou atendendo as expectativas, né? O governador cobra, o governador ele tem um compromisso com o povo cearense, ele leva muito ao pé da letra a transparência, a verdade, a responsabilidade, o compromisso. Então, reunião de secretário é a cobrança de que a gente dê o melhor e faça o melhor para fazer as entregas não só prometidas em campanhas eleitorais, mas também as que ele tem como bandeiras, né? Que é servir aos que mais precisam, que é atender a população que está lá no interior do Ceará, que sequer tem acesso aos serviços do Estado, então é responsabilidade nossa, ainda que não seja ligada à minha pasta, eu acho que eu, como cidadã, tenho responsabilidade de contribuir para essas entregas. Então a gente faz isso de todo o coração. Saber que o governador quase não dorme também pensando nessas entregas e na responsabilidade, isso nos encoraja, nos fortalece, sabe? Aquela liderança que encoraja e fortalece, é a liderança do nosso governador Elmano. Eu tenho muita honra de servir ao meu estado e ter à frente um governador com compromisso sério. Eu venho de uma trajetória de excelentes governadores, né? Comecei aí no finalzinho do governo, comecei no governo Cid, participei do governo Camilo e governador Isolda e agora estou no governador Elmano. Então eu tenho uma trajetória aí de lideranças, de ser liderada por pessoas que têm um trabalho significativo e importante no nosso estado. Esse empenho parece ser característica do pessoal ali do Maciço, vocês são conterrâneos, né? Nós somos conterrâneos. O governador Elmano veio muito cedo embora, né, para Fortaleza, trabalhar, estudar. Tem aí uma trajetória
que é de conhecimento de todos, mas lá na nossa terra a gente tem mesmo esse diferencial. É o sangue de Sim. pessoas do interior, de querer fazer a diferença. Eu digo assim para os meus filhos: filho de pobre tem que dizer a que veio. Então eu tenho a obrigação de fazer tudo e fazer tudo com excelência e muito bem feito. Né? Eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo bem feito. E até a gente sai de casa com essa vontade, com essa coragem e ver o nosso governador fazendo isso é muito bom. Mas é uma característica bem diferenciada do nosso povo lá do Maciço. Muito bom. Secretária, antes a gente fala da parte boa, que são os programas, inclusive são de muita importância a implementação deles em todo o contexto cearense. Vamos falar dos desafios também. Apesar de todo esse empenho, o tamanho da responsabilidade estar à frente dessa pasta é muito desafiador. Queria que a senhora falasse das principais desafios que a senhora tem enfrentado depois que assumiu essa função. Felipe, acho que o mundo vive um momento diferente que acho que há 30 anos atrás as pessoas já discutiam, a ciência já mostrava que isso Sim. ia acontecer. Né? A gente fala das mudanças climáticas, hoje é uma realidade aí para todo mundo ver e sentir. Nós estamos no mesmo barco, mas nós estamos em tempestades diferentes. Né? As proporções que hoje, o período chuvoso, quando vê o período chuvoso, todo mundo gosta de chuva, eu adoro chuva, quem é do interior então, né, fica logo animado com chuva. Mas eu começo a me preocupar, a gente começa a se preocupar com as questões dos que estão lá à margem, né? Margem dos rios, que estão realmente em áreas de risco. E a ação humana contribui muito para tudo isso. Né? Os efeitos das mudanças climáticas, elas são devastadoras, os efeitos são devastadores, ela chega a assolar e destruir famílias, e todos os dias parece que as pessoas não entendem que isso depende muito da minha ação no dia a dia. Então, você está numa agenda importante, que é a agenda ambiental, e ter que enfrentar, né, dentro dessa agenda, uma situação que não depende de uma ação do governo para resolver, porque não depende. Não depende, ela depende de várias forças e a força de cada um é que vai fazer a diferença no que a gente está construindo para o nosso futuro. Eu digo, a gente não pode nem falar de futuro se a gente não tiver consciência do que a gente está fazendo hoje, os impactos que a gente está causando, né? Você vê a destruição, lá na secretaria nós temos como vinculada nossa a Superintendência do Meio Ambiente, a SEMAS, e eu cobro muito, a gente dialoga muito com o superintendente sobre quais são as medidas que estão sendo tomadas, não só para punir quem está devastando o meio ambiente, porque isso é uma luta constante. Órgãos de fiscalização é totalmente... Eu já estive à frente de um órgão de fiscalização e a gente tem que estar atento a isso, né? Responsabilidade quando gestor público e tudo mais. Mas o que a gente tem feito para promover uma educação ambiental dentro desses espaços que cada um possa, né, começar a entender e ter consciência de que é importante você cuidar disso hoje, que não é só desenvolver, é desenvolver com sustentabilidade. Então, veja, eu venho da área do desenvolvimento econômico, né? Porque a DAGRE é vinculada ao desenvolvimento econômico, ela faz parte da cadeia do desenvolvimento econômico, então eu conheço quem produz, eu sei por que produz e eu sei o bem que isso faz para o Estado. Estou agora na cadeira do meio ambiente, entendendo que é possível continuar essa produção de forma sustentável. Então, a gente tem muito forte na secretaria, a gente leva muito a sério essa questão da educação ambiental. Toda hora a educação ambiental está dialogando com a fiscalização para que a gente possa minimizar. Não é só punir, não é nosso interesse punir, arrecadar, não existe. Nós temos interesse de que o crime não seja cometido. Então, o trabalho de prevenção, para a gente, é mais importante que o de punição. Né? Então, quando o Estado traz números de tantas áreas foram desmatadas, tantas áreas não foram reconstruídas, a gente fica com aquilo ali, a gente dá uma indignação de tentar buscar por que isso aconteceu e onde nós estávamos quando isso aconteceu. Recentemente saiu um número que 87% das áreas verdes de Fortaleza foram destruídas ao longo dos 30 anos, dos últimos 30 anos, né? Eu vi esse número esses dias.
E aí eu fiquei assim curiosa, obviamente, ao longo dos 30 anos eu não estava como agente público em nenhum órgão, mas eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, gente, para que foi destruído, né? Exato. E foi recolocado aonde? Foi destruído de que forma? Para devastar, para construir, para desenvolver? Então, o nosso cuidado na secretaria é de promover o desenvolvimento, ajudar na promoção do desenvolvimento, porque o nosso estado está crescendo, mas o que o governador sempre diz, olhar fixo no desenvolvimento de forma sustentável. E é isso que a gente tem feito para tentar minimizar essas questões que trazem prejuízos tão fortes que é com relação às mudanças climáticas. A senhora estava falando sobre prevenção, sobre educação ambiental, e nós temos uma ação super importante, que é a questão das conferências municipais. Tem o objetivo também de atender isso, esse trabalho de prevenção, de até conscientizar a população, já que grande parte dos desastres que a gente vive tem a ver com a interferência humana. Isso. Nós finalizamos agora, nos últimos dias, todas as conferências intermunicipais. Foram tirados dessas conferências 24, ou 400, foram 24 conferências, foram tirados 400 delegados, mas só de Fortaleza 100 delegados, onde eles podem e deverão e irão participar e contribuir de forma muito efetiva na conferência estadual e da conferência estadual, onde serão tirados os delegados para participar da conferência nacional. De forma que o objetivo principal dessa discussão toda é exatamente o que você trouxe. É trazer a consciência, um diálogo, é discutir esses temas dentro das comunidades, dos territórios. É difícil falar só aqui na secretaria, dentro das nossas coordenadorias, até com o poder público municipal e não chegar, eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa para essa discussão chegar para a sociedade civil organizada. Então, discutir com os agricultores, com os pequenos agricultores, discutir com os ambientalistas, que fazem um trabalho importantíssimo também de prevenção à agenda ambiental. Então, a gente está trazendo o setor público, o setor privado, a sociedade civil, para discutir isso, quais são as alternativas que nós temos para enfrentar essa crise climática e, para além disso, o que a gente pode fazer para preveni-la. Né? É uma discussão importante. Falando sobre os programas da pasta, o Auxílio Catador, ele é o carro-chefe, digamos assim, porque foi uma ação que surgiu na pandemia, foi efetivada como política pública de Estado e tem beneficiado milhares de membros dessa categoria no Ceará. Eu não chamo de carro-chefe, porque eu acho que a agenda em si ela já é o carro-chefe para o mundo, né? Aqui para o nosso estado. E à medida que ela vai tratando essas questões do meio ambiente, ela vai entrando também na educação, ela vai entrando na ação social, ela vai na proteção social, né? Tanto que o Auxílio Catador, ele é um maior programa de inclusão social que nós temos, né? Porque emprego e renda. Porque eu não estou dando, é um quarto do salário mínimo para 3.655 catadores e catadoras. O retrato é esse, o objetivo do programa é esse, mas ele é muito além disso. Ele é um programa que ele tem 3.655 agentes ambientais, que eu chamo os nossos catadores e catadoras de agentes ambientais, que estão ali tratando os resíduos do dia a dia, que também é um programa de emprego e renda, mas ainda é um programa que ele necessita muito do olhar da sociedade. Hoje, quando nós assumimos a secretaria, Felipe, o estado do Ceará contava com 3.000 lixões a céu aberto. Hoje nós estamos com 1.600. É um trabalho também que teve o auxílio desses catadores e dessas catadoras, porque eles não deixam nem que o resíduo chegue lá no lixão. Né? Hoje nós temos na secretaria um programa bem importante e que eu quero aproveitar, inclusive, para chamar a atenção dos colegas secretários e secretárias que não aderiram a esse programa. É um programa de coleta seletiva solidária. Que é isso, a gente faz um acordo de cooperação, fizemos agora por último com o Ministério Público, vários órgãos estaduais, órgãos municipais, onde o catador, a associação, é credenciada dentro desse acordo de cooperação para fazer a coleta seletiva. Então, aquele resíduo que é para reciclagem é separado, o resíduo que é para descarte é separado, e eles fazem essa coleta, levam lá para os seus galpões e fazem um trabalho muito mais digno do que eles estarem catando esse resíduo que é
ainda, infelizmente, por falta de educação nossa, disponibilizados no meio ambiente de qualquer forma. Nós também temos, dentro, né, de todas essas ações, a questão do agente jovem ambiental, que também é muito importante, que também trabalha desde cedo, toda essa questão da preservação, também da prevenção, e engloba, né? Acaba que engloba todo mundo. Você tem um auxílio catador, você tem um agente jovem ambiental e todo mundo está aí nessa rede de conscientização. Está numa rede de conscientização e de sustentabilidade que eles se conversam, inclusive o coordenador do agente jovem ambiental no nosso estado, nas regiões, eles também coordenam o auxílio catador, né? É importante isso para dizer que os programas se conversam, não são coisas separadas. E nós temos hoje 10 mil jovens em todo o estado do Ceará fazendo também esse trabalho de consciência. Foi uma medida nossa, quando assumimos a secretaria, de ampliar isso para dentro das escolas, porque o jovem que estudava um período, no outro período, ainda é assim, ele presta o serviço dentro da comunidade. Tem um plano, é o PAC deles, né, que é um planejamento que eles fazem das ações dentro dos territórios. Ok. E o jovem que estudava integral, ele também tinha muita vontade de participar e não tinha o tempo para isso. Então, nós fizemos um acordo de cooperação com a Secretaria de Educação do Estado, incluímos que, nos editais, que esses jovens que pertencem ao quadro de ensino integral pudessem se engajar ao programa. Então, a gente conseguiu abranger um número. E aí eles chegam, porque nós que já estamos mais velhos, a gente começa a ter vícios, né, diferentes do que as crianças, do que os jovens costumam ter. Principalmente com relação a essa coisa do descarte adequado, da consciência cidadã, de você plantar uma árvore. E eles têm isso muito fortemente dentro dos territórios. Todos os dias, acho engraçado que eles postam e me marcam, às vezes, marcam a secretaria, e eu fico vendo ali, além de a gente pegar o relatório, obviamente, mensal deles, dos planos, tem cada coisa interessante e linda e importante, que eu tenho relatos de jovens que participaram do programa lá na primeira versão, no primeiro edital, e já estão trabalhando já estão empregados, trabalhando de carteira assinada dentro de áreas que prestam serviço, seja para o meio ambiente de uma prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente de uma prefeitura, seja para uma empresa privada, uma associação, prestando o mesmo serviço para o qual eles foram capacitados, treinados, porque eles também participam de vários treinamentos, várias capacitações, cursos, eles têm uma linguagem muito deles, que é de tratar esse tema de uma forma mais leve, né? Sim. É bem interessante ouvi-los. Acaba despertando novos agentes aí, né? Novos agentes, porque eu estou falando, é a consciência cidadã que nasce ali quando eles estão dentro dos territórios, da comunidade, é dentro de casa, é o irmão, é a irmã que vê como é que está sendo tratado o resíduo, que vê que ali vai ter um momento de plantio de árvores, que vê o irmão que está sendo remunerado por isso. Exato. Porque eles recebem uma remuneraçãozinha, não deixa de ser uma ajuda, né? Um incentivo, né? Um incentivo, quem não quer. No Jovem do Interior, já fui menina no interior, quem dera na minha época tivesse, eu fico falando, eu não fui da época de governos que tem como prioridade esse olhar social, né? E o nosso governo, ele tem isso como bandeira, inclusive, e a gente explora muito isso. Então, todas as secretarias do governo, se você perceber, ela tem uma ação voltada para entregas relacionadas a momentos que você percebe que o agente, naquele momento, é quem deveria está hoje sendo atendido por nós, né? São os nossos clientes, é todo cidadã cearense, mas que eles estão ali como agente também promovendo, no nosso caso aqui, promovendo um ambiente mais verde, um ambiente adequado, um ambiente sustentável. Eles fazem tem um plano que eu vi aí esses dias, eles fazendo um jardim vertical só de mudas medicinais. Eu fiquei com vontade de entrar em contato com eles e pedir, porque na minha casa eu não tenho, eu tenho espaço para isso. Eu falei, gente, eu podia fazer isso na minha casa. E é bem importante, eles têm uns casos de sucesso já assim no programa. Eu acho que esse é o objetivo, ver que não está sendo feito apenas um programa, que está uma distribuição de renda, não é sobre isso. É sobre qual é o legado que esses meninos estão deixando
para um tema tão importante para o mundo? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Perfeitamente. Eu não sei se você não vai ter esse dado aqui para a gente, mas quanto é que o governo tem aportado, por exemplo, para manter programas como Auxílio Catador, como Agente Jovem Ambiental? O auxílio catador desse ano já tem o aporte garantido, né? Porque o governador faz o aporte antes de lançar o edital de 15 milhões. Então, terminou semana passada as inscrições, dia 24 de janeiro, e nós já temos 15 milhões garantidos, porque como é um quarto de salário mínimo, os 3.655 catadores e catadoras beneficiados com esse programa, ele custa para o governo do estado, tá? Esse dinheiro é do recurso, é tesouro, tesouro estadual. Para atender também esse programa, é importante a gente trazer esse dado, Felipe, não é só, o governo não assiste só com o quarto do salário mínimo, não se resume aí. A gente também assiste com caminhões que nós adquirimos Que agora. bom. 12 caminhões foram distribuídos para várias regiões para atender especificamente a esse programa. Distribuído para associações, né? Prensas, vários equipamentos que necessitam para eles executarem esse trabalho, a gente também dá essa assistência, também capacitações, toda a parte de consultoria de como deve ser feito tratar esse resíduo. Tem uma coordenadoria nossa na secretaria que cuida disso. O valor do aporte do agente jovem ambiental, eu não tenho esse dado aqui agora, vou ficar te devendo, Perfeito. mas é um valor bem significativo também do Tesouro Estadual. Muito bom. A nível de estado, nós temos quase que um espelhamento do que acontece em nível federal também. Tanto é que a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima, nós também temos em nível federal. Queria que a senhora falasse a respeito dessa, eu não vou dizer um alinhamento político, mas pelo menos um alinhamento de ideias, já que o que a gente está conversando aqui é importante não só para o Ceará, como a senhora ressaltou no início, mas para todo mundo, a importância de nós termos governos alinhados com essa causa. Bem importante. Primeiro, a secretaria era a Secretaria do Meio Ambiente apenas, né? Sim, No início da gestão do governador Elmano, foi que numa visita no ministério ele já saiu de lá dizendo, olha, vamos incluir, vamos alinhar com sim. ministérios com o Ministério do Meio Ambiente, vamos incluir Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima no Ceará. Não ficou só no nome. Nós criamos, inclusive, uma coordenadoria para tratar só de mudanças climáticas dentro da secretaria. Em breve eu vou querer um espaço seu aqui Muito também bom. para falar sobre um evento importante que é o ICID. Não vou entrar nele agora, porque eu quero trazer não só em forma de convite, mas também dados importantes do que é o ICID, que é uma conferência internacional que o Estado do Ceará vai sediar nos próximos dias. Isso aí tudo alinhado com o Ministério do Meio Ambiente. Eu não estava na secretaria em governos passados, então não posso nem fazer essa avaliação de como se tratava, mas da pasta que eu ocupava no governo passado, a gente tinha muita dificuldade de dialogar com a nível federal por não haver esse alinhamento, né? Que deveria ser apartidário e que Exato. muitas vezes alguns governos confundem e acabam não assistindo os estados. Então, a área que eu estava, ela era totalmente desassistida do governo que eu estava à época, o governo federal. Eu não tive essa sorte. Agora estou tendo a sorte de estar numa secretaria que tem como alinhamento políticos de propostas de planejamento, né, de políticas públicas, que é mais importante, totalmente alinhadas com o governo federal. Já tivemos por 2 vezes com a ministra Marina Silva, tratando com ela questões aqui do nosso estado. Em breve também ela vai fazer uma visita aqui ao nosso estado. Estou preparando algumas entregas para ela fazer junto com o governador Muito bom. Elmano. Tem data? Vou lhe avisar, vou lhe avisar. Muito bom. Ela vai vir aqui para fazer algumas entregas com o governador Elmano. E o estado do Ceará hoje é um estado que tem uma resposta muito eficiente, né, a nível nacional, porque a gente participa de fóruns nacionais, onde estão vários estados participando, então a nossa resposta para essa agenda ela é bem avaliada. Inclusive, casos nossos aqui, programas, políticas públicas nossas, que são copiadas por Sim, outros estados. Para a gente é um prazer enorme, né, muito ser bacana. referência. Nós já somos referência mundial na educação.
né? Esses dias Sim. aí a secretária Estrela estava em Washington, falando aí de programas importantes na área da educação do nosso estado, que é referência, e eu fico toda orgulhosa quando eu vejo o povo falar do Ceará, é lá de da educação, né? A primeira e tal coisa, a primeira. Eu fico Sim. toda orgulhosa. É muito Muito importante. bom. Tem essa parceria com secretários de outros estados aí, ó, o que está dando certo no seu estado que eu possa espelhar aqui no meu, adaptar à realidade. Se nós temos uma É, associação brasileira de todas as secretarias e todos os órgãos ambientais, a gente faz uma reunião uma vez por mês, aí cada estado cedia essa reunião. Não chegou a vez do Ceará, quando chegar eu vou lhe convidar para muito bom. você estar lá com a gente, onde a gente discute não só as experiências, mas questões legais, quais são as normativas que estão em vigor, o que é que precisa alinhar, os estados do Nordeste são diferentes dos estados do Sul, a gente precisa. Então, a gente tem toda essa discussão, tem uma presidente, tem todo um comitê formado e a gente tem essas reuniões regulares todos os meses para discutir isso. Ora, se nós não fizermos isso de forma organizada, a gente não vai Exato. fazer de forma alguma. Muito bom. Nós estamos aí no período de quadra chuvosa. A gente sabe, como a senhora falou no início, a chuva ela traz algumas preocupações, né? Apesar de o sertanejo, o nordestino se agradar muito desse período. A gente estava cobrindo o encontro dos profetas da chuva em Quixadá e eu achei uma frase muito interessante de um profeta da chuva do Piauí, que ele falou o seguinte: olha, acho que não é nem a hora de desejar só uma boa quadra chuvosa, mas nós aproveitarmos para preservar o que nós já temos e arrumar jeitos de acolher essa água, de garantir que esse recurso ele não só caia do céu e volte, mas preservar o que nós temos. Como é que a secretaria ele tem atuado para garantir também essa conscientização do uso racional da água, da proteção do que nós já temos aqui no Ceará? Nós participamos de diversos comitês aqui dentro do estado, porque hoje quem coordena essa questão no nosso estado é a COGÉ, né? E a gente participa, inclusive, do fórum que discute quais são as medidas que deverão ser adotadas para a gente construir, né? Um período para vir um período chuvoso que agrade os sertanejos, que agrade os pequenos produtores, que agrade a todo o povo cearense, mas que venha com segurança. Então, é esse nosso papel. Na secretaria, a gente trata isso de uma forma voltada para a educação ambiental. Exato. A gente não entra na. A gente não discute a Exato. política pública relacionada a águas do Estado, porque está sob a Projeto. coordenação da COGÉ, mas a gente participa ativamente, inclusive, tanto quando o governador faz reuniões para tratar sobre o período chuvoso, sobre as consequências disso, quais são as medidas que serão adotadas, ele também chama a Secretaria do Meio Ambiente. Isso porque eu acho que a educação ambiental trabalha muito fortemente para trazer as prevenções e as medidas que precisam ser adotadas para a gente receber esse período. Perfeito. Secretária, cumprindo o nosso combinado, vou deixar a senhora aí, mas deixando o convite para uma próxima oportunidade para nós tratarmos de outros temas aqui no Destaque ANC, mas antes, o seu recado final para a população do Ceará que está lhe acompanhando nesse momento. Muito prazer estar à frente dessa pasta do meio ambiente, mudanças do clima, e queria pedir a cada cearense que pudesse colaborar com essa política, lembrando que essa é uma política que fala sobre vida. Ela fala sobre o nosso futuro, ela fala sobre saúde, ela fala sobre o futuro dos nossos filhos, das próximas gerações. Então, cabe a nós o trabalho de prevenir, de proteger, de cuidar do nosso meio ambiente e, sobretudo, saber que os nossos recursos naturais, eles são escassos. Então, é prevenir, cuidar e trabalhar para que a gente possa, no futuro, os nossos filhos, os nossos netos, falar desse momento de uma forma feliz e não com tristeza de coisas que não podem mais acontecer. Vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar do nosso meio ambiente. E com esse recado, nós encerramos mais uma edição do Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.